Eu acho que agora a reunião de hoje é só a questão da mesa diretora, não? É a única pauta que nós temos, correto? Isso mesmo, Pedro. Isso mesmo, Pedro. Então, eu já vou A gente começar. só vai fazer o... Pedro, só antes da gente iniciar a reunião, nós vamos fazer uma chamada para ir, porque como a gente não tem lista de presença, a gravação e a apresentação de cada membro comprova o quórum e comprova que a deliberação ela teve o quórum mínimo, tá, para a reunião. Então, rapidamente aqui eu vou chamar os participantes. Se puder, por gentileza, se apresentar dizendo o nome e a instituição que representa. A Aldeli Prates. Aldeli Prates, está nos ouvindo? Eu vou pedir, por gentileza, que os demais convidados mantenham os microfones desligados, tá? Está dando ruído. Bruno, posso dar uma sugestão para você evitar de chamar todos esses nomes aí? Vai direto no chat ali, vê quem está e já vai pedindo só para confirmar de presença, minha sugestão, e já dá ok. Se deu quórum, começa. Depois o pessoal vai se apresentando, senão nós vamos demorar meia hora na chamada. Tá, vamos ver se a gente consegue controlar aqui, então, as duas coisas juntos. Tá, a Aldeli já se apresentou no chat, né? Aldeli Prates, município de Prudentópolis, está presente, Ketne. Deixa eu ir na ordem aqui para eu não me perder. A Aline Watanabe. Aline da usina Santa Terezinha. Bom dia, Aline. Bom dia. Anne Prado. Anne Prado da CESA, está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Só se apresenta, por favor, Anne, o nome e a instituição, só para ter gravação. Meu nome é Anne, eu sou da 22ª Regional de Saúde, representando a CESA, Paraná. Ok. A Araceli já se apresentou no chat, né? A Araceli Estela da Sanepar de Campo Mourão. Bruno do CREA ainda não se apresentou no chat. Por favor, Bruno. Bom dia, Bruno, trabalho na Coamo, representando o CREA. O meu chat, eu não sei por que questão ele está desativado, então eu não consigo escrever por lá, mas eu estou aqui sim. Tá ok, obrigado, bom dia. O Djalma, da Coamo. Oi, Djalma, Lúcio Oliveira, representante do CEPAR, setor de usuários. Tem que escrever no chat também? É que eu não estou com dificuldade. Não precisa. Precisa? Não precisa, pode ser a apresentação verbal. A Fernanda Nagal. Bom dia. Bom dia a todos. Fernanda Nagal, Instituto Água e Terra. O Jefferson Crispim já se apresentou no chat, representando a Unespar de Campo Mourão. Ketne. Bom dia a todos. Bom dia. José Augusto Alves já se apresentou no chat. SAAI de Piabiru. A Ketne. Ketne, residente técnica, gerência de gestão de bacias hidrográficas. Bom dia. Ok. O Leonardo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Leonardo Hart, trabalho na Copel. E estou no setor de energia. Bom dia. A Lídia Mizotti. Bom dia a todos. Lídia Mizotti, da Associação Agenda 21 Local de Campo Mourão.
sociedade civil. Bom dia. Lívia Mendes. A Lívia está presente, mas ela está com dificuldade no chat dela lá, ela não está conseguindo se conectar, mas ela está presente. A gente não está te ouvindo, tá, Lívia? Eu vi que seu microfone está habilitado, mas não estamos te ouvindo. Se conseguir se apresentar pelo chat. Eu não estou conseguindo conectar o chat, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Eu sou Lívia, bom dia a todos, da subseção da OAB de Campo Mourão. Eu sou suplente do Dr. Rui Mauro, eu estou com dificuldade no chat, ele está desabilitado para mim, mas eu estou ouvindo vocês. Ok, bom dia. Maurício Camargo se apresentou pelo chat, representa a Unicentro. Maicon Rodrigues ainda não se apresentou, por favor. Bom dia a todos, Maicon Rodrigues Gloser, suplente OCEPAR Campo Mourão. O chat também está desabilitado para mim, tá? Mas já me apresento aqui. Tá ok. A Morgana. Bom dia, Morgana, da UTFPR de Campo Mourão. Bom dia, Morgana. O Neuri. Bom dia a todos. Neuri Dalmolin, IAP Campo Mourão. Bom dia, Pedro Dias. Pedro Dias, Associação Brasileira de PCHs e CGHs. Bom dia, Pedro. Raoni já se apresentou no chat, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão. Isso mesmo. Bom dia, pessoal. Presente. Bom dia. Reginaldo da César também se apresentou no chat. 11ª Regional da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Olá, bom dia a todos. Roberval Zago. Bom dia, Reginaldo. Desculpa. Roberval. Bom dia. Roberval Zago, eu sou suplente da Lídia na Agenda 21. Bom dia. O Rui Mauro se apresentou no chat também. OAB Campo Mourão. Pessoal, tem mais alguém que não foi chamado? Eu não fui chamado. Alex, por favor, se presente, Alex. Alex Bueno, Associação Brasileira de PCHs e CGHs. Sou suplente do Pedro Dias. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se o Fábio estava na primeira chamada. Ou entrou depois. O Fábio está nos ouvindo? O Fábio entrou depois, o Bruno. Ele é da usina Santa Terezinha, tá? Tá, ok. Ele se pronunciou aqui, Fábio Zampieri, usina Santa Terezinha. Eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones, tá? Tá dando ruído. E, Ketne, nós temos quórum? Como que tá o nosso quórum? Temos 16 entidades presentes. Então, temos o quórum mínimo 16, exatamente, então fechamos o quórum. Só eu esqueci de me apresentar, sou o Bruno, gerente de gestão de bacias do Instituto Água e Terra. Então, tendo o quórum, eu passo a palavra para a Lídia, nossa presidente da mesa diretora provisória, para fazer a abertura da reunião, agradecendo desde já a presença de todos. Obrigada, Bruno. Então, bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí. Eu acho que a expectativa é bastante grande, né, com esse início de trabalho, e esperamos contar com a participação de todos, né? Acho que nós precisamos de um esforço coletivo aí na gestão da bacia e a contribuição, né, de cada um dos membros que participam desse comitê. Obrigada, Bruno. Passo a
a palavra para você, para continuar a continuidade dos trabalhos. Ok, obrigado, Lídia. Bom, então a reunião de hoje foi uma reunião marcada de maneira extraordinária, a primeira reunião extraordinária do comitê, por conta de ter um propósito específico, que é a eleição da mesa diretora definitiva, né, para o mandato dos próximos anos deste comitê. Mas antes, como de praxe, a gente faz sempre a aprovação da ata da reunião anterior. Então, como nós temos quórum, a gente pode fazer essa deliberação. Então, a ata foi encaminhada dentro do prazo de convocação, junto com os materiais necessários, né, por e-mail, para todos. Tivemos algumas sugestões de alteração, né, de ajustes na ata. Então, eu coloco em discussão a aprovação, né, da ata da reunião anterior. Então, quem tiver alguma questão, alguma colocação para fazer, então a palavra está aberta. Bom, como a gente não tem nenhuma sugestão, nenhuma colocação sobre a ata, nós podemos colocar em regime de votação a minuta da ata da reunião anterior. Então, os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Os contrários ou abstenções, por favor, se pronunciem. Então, ficou aprovado por unanimidade a ata da reunião anterior, que foi a primeira reunião ordinária do comitê. Então, passamos agora para o item principal da pauta, que é a eleição da mesa diretora. Então, nós tivemos um primeiro planejamento, né, feito na reunião ordinária, que a inscrição fosse até o dia 25 de agosto, né, para justamente a gente conhecer chapas, eventuais chapas, e daí a eleição no dia de hoje. Porém, até o dia 25 de agosto nós não tivemos inscrições oficiais de chapa, né, completa. Então, a gente resolveu, junto com a mesa diretora provisória, né, com a Lídia e com o pessoal da Secretaria Executiva, prorrogamos as inscrições de chapa até o dia de hoje, né, no momento da eleição. Então, as inscrições, a Ketne vai estar fazendo essa organização, né, tem os canhotos lá de inscrição, mas ela vai estar preenchendo aí conforme a inscrição de cada participante. Então, então a gente coloca aí já, né, antes de fazer a eleição, a gente precisa aí saber quem são os candidatos aí, qual é a chapa candidata para assumir a mesa diretora do Comitê da Bacia do Alto Ivaí. Bruno, eu gostaria de dar uma sugestão, a gente sabe que está chegando agora no comitê, mas vendo o trabalho das pessoas que já estão no comitê, daqueles mais ativos, e como a composição ela necessita de uma articulação por setores, a minha sugestão, e eu gostaria de colocar os pares do conselho, do comitê, que a Lídia continuar, porque ela já preside provisoriamente. Eu acho que a não presença de pessoas se prontificando merece sempre ser focado aqueles que já se prontificam. Se eles podem continuar presidindo a mesa. Na vice, uma pessoa que eu percebi que teve assim um papel fundamental nesse comitê, e aí preciso pedir também para essa indicação o teu apoio e do Zé Luiz Escrocaro, que eu já escrevi para ele não disse não, que seria o Neuri. Por que o IAP? Porque o IAP ele representa um conjunto de poder público que é muito importante nessa bacia. E para representar a gente aí, e que tem sede em toda a bacia, só tem uma entidade que tem sede em toda a bacia aí, que é a Coamo. Então, daí o Djalma, onde vocês forem ver nesses municípios aí, tem Coamo, né? Então, o Djalma poderia ser o secretário executivo. Eu queria propor, em nome da minha associação, da BRAPCH, que a gente aclamasse essa chapa. Por quê? Porque eu sei que essa chapa vai dar vazão às coisas do comitê, vai fazer o comitê andar, já está fazendo andar, né? Então, a Lídia só vai continuar o trabalho que ela já fez, já está fazendo. O Djalma, a gente sabe que é uma pessoa que agrega muito valor na bacia hidrográfica, e o Neuri é a pessoa que representa melhor as ações ambientais e também de recursos hídricos na bacia, que seria o IAT, né? Agora.
Então, essa é a minha sugestão, obviamente, sem querer tolher a posição de nenhum dos colegas aí de serem candidatos, né? Mas, como eu falei na primeira reunião, nós da BRAPCH, eu e o Alex, aí, a gente se sente numa situação, nós somos uma entidade nacional, então a gente está em comitês, em Conselho de Recurso Hídrico e tal, e a Bacia do Ivaí é muito importante, e eu acho que ela tem que ser administrada também por pessoas que estão ali no centro da gestão da bacia, que é na cidade de Campo Mourão. As pessoas podem conversar mais, podem estar mais próximas, apesar de que o meio virtual hoje nos dá essa condição de estarmos, a qualquer momento, podemos estar conversando, deliberando aí em meia hora, 40 minutos, ações na bacia. Né? Então, essa é a minha sugestão, fica aí para os conselheiros, para os membros do comitê, opinar. Obviamente, se a Lídia aceitar, se o Djalma aceitar, eu deveria aceitar, né? Ele está colocando como sugestão. Sim, o Roberval pediu a palavra. É isso, Roberval? Levantou a mão? Ele falou da Secretaria Executiva. Conforme o regimento, o estatuto, lá está dizendo que isso aí é privativo do IAT, né? A Secretaria Executiva. Está lá no estatuto. Na verdade, assim, Roberval, nós criamos um cargo a mais, até como experiência aqui no Alto Ivaí. A Secretaria Executiva, ela é feita pelo órgão gestor, então toda essa organização, né, e apoio técnico. Mas nós criamos mais um cargo de secretário, para justamente fortalecer a diretoria. Então, na vacância do presidente e vice-presidente, ainda tem um secretário para ajudar. Então, também é um cargo a mais na mesa diretora, isso foi aprovado no regimento, né, na última reunião ordinária. E a Secretaria Executiva continua fazendo o papel dela, então acho que fortalece um pouco mais o funcionamento. Então, o Pedro colocou aí a proposta de uma chapa, né? A gente precisa aí do pronunciamento de cada um dos membros que foram indicados por ele nessa chapa. Bom, eu acho que eu vou... o Pedro... acho que ele foi bastante... O argumento dele foi, acho que, bastante... Até tirou da gente os nossos argumentos, mas, assim, eu penso que, como a gente, tanto o Djalma quanto eu, estamos desde o início da formação desse comitê, lá em 2014, a gente acompanhou todo esse processo de formação, o Pedro também participava na época, né, acho que foi outro segmento, e esse início de trabalho eu acho que é bastante importante, a gente pelo menos tá lembrando, né, de todo esse processo que culminou na formação desse comitê. Eu acredito, assim, todo mundo dentro dos seus afazeres tem seus compromissos, mas a gente acaba doando um pouco do nosso tempo para essas atividades. Então, assim, eu acho que com o apoio da Secretaria Executiva, Bruno, a Cat, eles estão trabalhando bastante, estão ajudando bastante o comitê e o escritório regional, eu acredito que vai ser mais tranquilo, né, conduzir esses trabalhos. Então, dessa forma, eu aceitaria a indicação, Pedro. Posso falar? Em janeiro de 2003, nós participamos de uma né, a reunião precursora para a instituição da Bacia do Ivaí, não era alto, médio, baixo, era a Bacia do Rio Ivaí. E não saiu do nada, na verdade. Então, já vai fazer 18 anos, né? Já está de maioridade. E o que se percebeu nos últimos governos foi muita vontade, mas pouco envolvimento, né? A gente, não sei se isso foi totalmente ruim, ou se foi até bom, né? Porque o ambiente hoje de conciliação entre os setores é muito melhor do que foi em alguns períodos anteriores, né? Então, acho que o ambiente hoje, para se formar uma bacia, um comitê de bacia efetivo, que tenha paridade e que tenha um senso de justiça, é muito bom, né? Então, eu participo de bom grado, com todas as limitações de tempo e de disponibilidade que a Lídia tem, que eu tenho, que o próprio tem, mas, com certeza, vamos esforçar ao máximo para dar o melhor da gente aí, para ter um bom resultado no final. Se o grupo concordar com essa chapa,
nós estamos aí com muita vontade de trabalhar. Obrigado, Djalma, Lídia, pelo pronunciamento. O Pedro comentou do Neuri também. O Neuri, ele é do órgão gestor, né? Ele ajuda na Secretaria Executiva. O comitê, ele tem essa vantagem, vamos dizer assim, de ter uma regional participativa, né? Através do Álvaro, Neuri, toda a equipe aí de Campo Mourão. Então, o que depender da gente, Pedro, Neuri, a gente apoia totalmente aí também, se o Neuri aceitar esse desafio aí, né? Já foi falado com o Escrocaro, com o Everton, com o Álvaro, então, com certeza é um nome muito bom aí para integrar a chapa e parceiro nosso também. Então, só queria fazer esse comentário e passar a palavra para o Neuri, para ele se pronunciar também, para ver se ele aceita esse desafio aí, Neuri. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiro, agradecer o elogio do Pedro, né? Está sendo muito sincero comigo e muito bondoso. Mas, para mim, é um prazer trabalhar com a Lídia e o Djalma, eu já conheço eles. Eu fui presidente da Associação dos Anos, o Djalma foi meu braço direito. A Lídia, eu conheço o trabalho dela da Agenda 21 e para mim é um prazer trabalhar com eles. Eu aceito de bom grado e de coração, e pode contar comigo. Legal. Bom, nós temos uma chapa inscrita, então. Então, a data de hoje é a data limite. Eu coloco aberto aí para inscrição de uma segunda ou outras chapas que talvez tenham interesse, né? Então, está aberto para inscrições, tá, pessoal? Esse é o momento. Se nós não tivermos mais nenhuma chapa inscrita, nós podemos passar para eleição por aclamação, daí por chapa única. Bom, não havendo mais manifestações, então a gente pode passar para a eleição, né? Para o ato formal da eleição. Temos apenas uma chapa inscrita, né? Composta aí pela presidente, a Lídia Misotti, representante da Agenda 21 local, município de Campo Mourão. Vice-presidência, o Neuri, representante do Poder Público, Instituto Água e Terra, Regional de Campo Mourão, e pelo Djalma, representante da OCEPAR, setor de usuários. Então, é uma chapa que tem equidade entre os setores, né? Um representante de cada setor e a sociedade civil na presidência. Então, essa é a única chapa inscrita. Então, acredito que a gente possa fazer por aclamação a eleição dessa chapa. Certo? Então, se alguém tiver algo contrário ou se abster da votação, por favor, se pronuncie. Não havendo nenhuma manifestação, então a chapa está eleita por aclamação. Então, parabéns a todos aí. E a nova diretoria, a gente torce para bons trabalhos nos próximos anos. Parabéns aí. Parabéns, pessoal. Roberval se manifestou, aprovado no chat. Então, tá ok. Kathleen, o que a gente tem mais programado para o dia de hoje? Bom, seria só assuntos gerais, né? Isso. Tem a questão do grupo de WhatsApp, né? O Dr. Rui me mandou um e-mail solicitando que eu criasse um grupo de WhatsApp do Comitê de Bacias para ficar mais fácil a comunicação de vocês e a troca de informações. Aí eu achei melhor ver no comitê, né, antes de criar, e se todos estiverem de acordo, eu já vou criar e mandar o link de acesso aqui no chat para vocês. Eu posso falar sobre o grupo? Pode falar, Pedro. Sobre o grupo, é importante o grupo, e importante já quando a Kathleen criar, e aí Lídia, Neuri e Djalma criar uma regra, porque o administrador desse grupo, meu Deus, eu faço as minhas orações daí, porque se alguém colocar alguma coisa estranha, diferente do trabalho, gente, isso aí está dando até ação na justiça, vocês não acreditam. Então, vamos tratar só da vacina do Ivaí, né? Acho que essa é a regra, daquilo que compete ao trabalho ali,
e evitar qualquer outro assunto que não seja relativo ao comitê no grupo. É só uma sugestão de colocar algumas regras assim quando lançar o grupo já, né? E não sei se a Kathleen vai ficar de olho, porque às vezes a gente tem 5 grupos na nossa associação aqui e a gente estabeleceu regras bem claras. Não se fala de política, não se fala de time de futebol, não se fala de religião, porque qualquer coisa dessa aí pode gerar um mal-estar, apesar de que a gente, entre nós aqui, a gente se acerta. Vai ficar confusão, então é bom a gente pôr só regra. A princípio a gente vai colocar, né, ali na descrição do próprio grupo mesmo as regras, colocar bem certinho o que pode ser discutido, o que não pode, mas em regra geral o objetivo do grupo é basicamente para falar sobre o conteúdo do comitê, né? Alguma informação assim sobre recursos hídricos que a gente achar legal ali, o material, aí pode ser disponível ali, mas nada mais que isso. Bacana. Então a Cat inclusive, já criou o grupo. Você tem como colocar no chat aqui, então, Kathleen, para o pessoal já ir se inscrevendo no grupo? Sim, eu não... Desculpa, pode falar. Só um comentário. Vou além do que o Pedro falou, eu exatamente para ele comentou. Não só os assuntos a qualquer outro tema, mesmo que seja sério, mensagens, né, nada é pertinente ao grupo. Os assuntos de interesse. Para mim tá falhando, eu não sei se para vocês está. Interesse da bacia? Djalma. E aí alguém fica meio que responsável em alertar, esquecer disso, né? Posso fazer isso. Que na avaliação não está nas normas, vai ser lembrado de que não pode postar aquilo de novo. Nós formamos um grupinho anterior, né? Eu formei um grupo ontem dos 3 componentes da China. Não estabelecemos regras, mas obviamente a ideia do grupo é essa, nós 3 podemos nos comunicar de uma forma bem objetiva, né? Sem precisar envolver todo mundo, mas a ideia é essa, só possível só para os assuntos essenciais. Eu não tem alguns membros do comitê que eu ainda não tenho um telefone celular ou até mesmo um contato de telefone que eu possa entrar em contato, né, para adicionar essas pessoas no grupo. Então, se alguém ver que não está no grupo, puder compartilhar o link e fazer essa distribuição aí, né, essa adição, pode ficar à vontade, tá? Ou me passar o contato também. Ok, então aqueles contatos que a gente não tiver agora e não se inscreverem, a gente vai falando aí nas próximas semanas, tá? Para irem aderindo ao nosso grupo do WhatsApp. A gente tem esse de praxe, né? Grupos de WhatsApp em outros comitês e realmente nós controlamos, né? Não controlamos, mas a gente orienta, né, o pessoal a postar questões relacionadas ao plano da bacia, ao comitê, a recursos hídricos, né? E evitar essas questões políticas e outros assuntos adjacentes aí, como o Pedro colocou. Então, a Kathleen vai estar fazendo esse controle aí no grupo, tá? Eu queria comentar aqui só também que nós temos o Fórum Paranaense de Comitês de Bacias, né? O fórum foi instituído em março deste ano. É um fórum que ele já teve algumas reuniões de presidentes, né? Mas ele nunca tinha sido instituído oficialmente. Então, foi instituído, inclusive, numa reunião do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias, em março desse ano, numa reunião na CEDEST, né, no auditório da CEDEST, com a presença do secretário, do presidente do IAT. Então, agora, o Comitê do Alto Ivaí ele passa a formar também o Fórum Paranaense, que antes era composto por 8 membros, titulares e 8 suplentes, que são, respectivamente, os presidentes e vice-presidentes dos comitês. Já foi eleito o coordenador hoje é o Arlineu Ribas,
ele atualmente é o presidente do Comitê da Bacia Litorânea, coordenador do fórum e representante da sociedade civil da ABS Paraná. E o vice-coordenador, o Silvio, que é representante do Comitê do Piraponema, né? E tem um segundo coordenador adjunto, que é o Gandhi, que é o presidente do Comitê do Norte Pioneiro, tá? Então, hoje, essa chapa formada, foi uma chapa, assim, não foi provisória, foi por 1 ano, nós decidimos, então, ano que vem a gente vai formar uma chapa definitiva junto com as eleições dos comitês. Então, os comitês, eles encerram seus mandatos em 2021, entre março e julho, né? Então, vai ser 1 ano agora, final do ano, e começo do ano que vem vai ser um período que a gente vai estar trabalhando em eleições em todos os comitês de bacias, com exceção desse daqui que já foi eleito, né? Então, também vai ser eleito ano que vem para coincidir com os mandatos dos presidentes novos, tá? Mais alguma informação? Vocês querem sobre o órgão gestor, o funcionamento da Secretaria Executiva? Então, a palavra está aberta aí para assuntos gerais. Bruno. Euri? Bruno, eu queria dar uma sugestão. São quase 70 municípios que fazem parte da bacia. Gostaria que a Ketne repassasse aos municípios, ao prefeito ou chefia de gabinete, quem são os membros do comitê que fazem parte do comitê, que os municípios eles sempre estão ligados ou querem dar sugestão. Então, tem alguém do comitê que é próximo dele, ou está representando um outro município próximo, que eles sejam conhecedores de quem são, sabe? Eu acho que os municípios devem saber realmente quem é que faz parte do comitê e que eles possam sugerir, que possam dar parecer, que possam estar sabendo o que está acontecendo, sabe? Se a Cat não tem o contato dos prefeitos, dos gabinetes, eu tenho esse contato, posso te passar e gostaria que fosse repassado para os municípios que fazem parte. São 70 municípios que fazem parte do comitê. Legal, Neurito. Pode me passar assim que eu já envio para eles, tá? Essa lista e falo sobre um pouco sobre do comitê. Eu acho interessante, Neurito, porque tem alguns municípios que a Ketne conseguiu entrar em contato facilmente, por exemplo, de Prudentópolis, né, que tem um membro aqui bastante participativo. Não sei se tem outros membros de município aqui, acho que 1 ou 2, né? Mas realmente é uma dificuldade que a gente tem em todos os comitês. A maior dificuldade é contatar municípios. Então, esse apoio teu aí, Neuri, vai ser fundamental para a gente até melhorar a participação aqui das reuniões do comitê. Sobre capacitação de novos membros, Ketne, você quer já passar rapidamente sobre esse assunto? Porque eu acho que acredito que a gente já possa iniciar aqui no Alto Ivaí também, né? Isso. A gente comentou sobre isso na última reunião, né, na primeira reunião, só que ainda não encaminhei os materiais, estava esperando fazer essa eleição aqui e já ter a mesa diretora. Então, agora nessa semana eu já vou enviar para vocês o link para inscrição. Então, é importante que vocês façam a inscrição para a participação do curso, né? Um curso bem rapidinho, são 2 módulos de 8 horas cada um, mas dependendo do conhecimento, consegue fazer até em menos tempo. Vocês têm 15 dias para fazer cada módulo, e aí cada módulo gera um certificado. Então, eu vou mandar um e-mail explicando com o link de inscrição. Depois da inscrição, a gente manda o material com prazo de 15 dias, tá bom? E a gente vai mandando também ao longo da semana, relembrando, olha, está acabando o prazo, né? Vocês têm que finalizar esse módulo para iniciar o próximo. A gente tem acompanhado desse jeito o desenvolvimento de vocês no curso. É só reforçar que esses cursos aí produzidos pela nossa equipe são bastante interessantes, são cursos básicos, claro. O primeiro módulo, ele fala sobre legislação na área de recursos hídricos e alguns conceitos, né, necessários para a gente
entender, para nivelar o conhecimento de todos nessa área de recursos hídricos. Alguns já têm, né, conhecimento avançado, outros nem tanto. E aí o segundo módulo ele versa mais sobre o funcionamento do comitê. Então, qual que é a legislação que está por trás, né, quais são as competências do comitê, qual que é o lugar do Comitê da Bacia dentro do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sistema nacional. Então, tem as competências bem claras, né? Então, o Comitê da Bacia, ele, por exemplo, tem a função de elaborar e aprovar seu plano de bacias, né? Claro, com o apoio do governo do estado, é feito aqui no estado do Paraná dessa forma. Então, os planos de bacias que foram produzidos no passado, eles foram financiados pelo governo do estado, e aí geridos, né, claro, parte administrativa e financeira dentro do Instituto das Águas, né, anteriormente, agora Instituto Água e Terra, só que deliberados e construídos no âmbito do Comitê da Bacia, né? Então, tem alguns planos que eles andaram mais rapidamente, porque o comitê é bastante ativo, outros planos tiveram mais dificuldade, né? A gente, inclusive, está tentando finalizar produtos até entre o ano passado e esse ano, de planos passados. Então, depende, claro, depende do órgão gestor, depende também muito do funcionamento do comitê, né? Então, por exemplo, termos quórum para deliberar questões de um plano da bacia, por exemplo, né? Como a eleição de hoje também precisa de um quórum mínimo. Então, essa é uma das competências legais do Comitê de Bacias, tá? Outra competência que é bastante importante é o enquadramento dos corpos hídricos, é o comitê que propõe, né? Então, aqui no estado, normalmente se faz o plano e um dos produtos finais é o enquadramento dos corpos hídricos, que é um tema mais complexo, digamos assim, bastante técnico, né? Que aos poucos também os membros vão poder estar se familiarizando com esse tema, né? Que enquadramento é diferente da qualidade atual dos rios e tudo mais, então isso daí a gente pode evoluir, tem alguma coisa já no nosso material sobre isso, tá? E aí tem muitos comitês hoje que já estão em fase de implementação dos seus planos, né? Que é uma outra fase, é uma continuidade do trabalho que já foi feito. Na sexta-feira, inclusive, vai ser lançado o início da implementação do plano da Bacia Litorânea lá junto com o comitê, nessa sexta pela manhã. Então, se quiserem participar de outras reuniões também, fiquem à vontade, o pessoal da mesa diretora, para saber como que funciona, o que está sendo discutido, né? As reuniões dos comitês, pelo menos as ordinárias, nós estamos colocando no YouTube, são reuniões públicas, então a gente pode, com a aprovação dos comitês, colocar, então já temos um canal. Então, se a Fernanda puder colocar no chat, inclusive, o nosso canal do YouTube, para vocês se inscreverem, e sempre que tiver uma atualização, um novo vídeo lá, vocês vão receber o aviso, né? Vocês vão poder estar vendo as reuniões dos outros comitês também, para ver como é que está, o que está sendo debatido, né? Se vocês tiverem outras dúvidas quanto à nossa atividade como órgão gestor, né? Nosso apoio técnico, administrativo, a gente está à disposição para esclarecer aqui também. Tem muito tema, né? Tem tema que versa sobre convênios com a Agência Nacional de Águas, né? Temos o Procomitês, que é um convênio que a ANA construiu para fortalecimento dos comitês de bacias, né? O Paraná iniciou no passado, então é recente. Inclusive, a Fernanda Nagal, ela já entrou em contato com esse parceiro da ANA para ver como que se faz a inscrição, né? Porque o Alto ainda não é inscrito, então ele pode se inscrever a partir do ano que vem no Procomitês e começar a receber recursos, tá? Para fortalecimento, para suas atividades. Também tem outro convênio que é o Progestão, mas aí é mais para fortalecimento do órgão gestor e nessa área de recursos hídricos. Então tem muito tema mesmo, né? Então a gente pede aí para que, se vocês puderem estar participando desses módulos que a Kathleen vai enviar, é bastante importante aí para nivelamento das informações e conhecimentos, tá ok? Bruno. Pode falar, Nuri. Eu gostaria de lembrar da parte legal do comitê, da publicação no Diário Oficial.
Você diz da eleição? Não, do próprio comitê. O próprio comitê, ele tem que ser os membros e as entidades que participam, mas não tem necessidade de ser publicado no Diário Oficial do Estado? Eu não lembro de ter visto isso em alguma legislação, Neuri. Se você achou algum lugar, se passa para a gente. Porque o decreto 8859 de 2013, que criou o comitê, ele foi publicado no Diário Oficial dia 4 de setembro de 2013. Eu não sei se não se voltar a ser publicado, porque as instituições não teve mudança, mas os membros são todos outros membros. Então, eu acho que, assim, a parte legal, a parte jurídica, eu acredito que há necessidade que seja publicada, isso por formalidade legal, sabe? E com relação ao plano, eu gostaria que você, junto com o Everton e o Escrocaro, contatasse Itaipu, e que Itaipu patrocinasse financeiramente a elaboração do plano, porque é uma coisa que não é barata. E eu sei que ele patrocinou Toledo, né? Então, vamos usar o teu bom contato com esse pessoal para conseguir isso aí. É o primeiro pedido. Sim. Não, a gente sabe que cada comitê vem um volume de trabalho interessante aí, né? A gente está preparado para isso, viu, pessoal? Vamos contatar, sim. Agora, o comitê em funcionamento, né? Era uma diretriz do órgão gestor, colocar os comitês em funcionamento, o Alto Ivaí passou a funcionar, e agora a gente volta com pedidos. Estamos funcionando, precisamos de recursos aí para fazer o plano e colocar em atividade. É isso aí, é assim que funciona. E vamos verificar com o jurídico, então, se há necessidade realmente de fazer esses decretos, né? A princípio, os outros comitês a gente não fez decreto, a gente fez... Na verdade, nós pegamos no mandato, no meio do mandato, né? Que o mandato é de 2017 a 2021, de todos eles. A gente só foi fazendo atualizações, mas não publicamos em diário oficial, nem em decreto. Nós fazemos a posse e atualização nas próprias reuniões, nas atas, né? Mas a gente pode verificar se há necessidade, porque esses decretos, inclusive, até se a Fernanda quiser falar uma palavrinha sobre isso, a maior parte deles foi revogado no ano passado, né, Fernanda? Porque já caducaram, né? Você tinha membros lá que tinham um mandato de 2 anos, eu acredito, lá atrás, na mesa provisória era 6 meses, né? Então, mas eu acho que vale uma consulta ao jurídico, sim, acho que é bem pertinente. O Bruno, só uma sugestão, talvez, se for o caso de se publicar um decreto, que ele fique somente com o nome das entidades que participam do comitê. Porque os representantes, eu acho que existe aí uma dinâmica, né, de troca e de substituição, mas as entidades permanecem. Então, acho que só as entidades estaria ótimo. Bruno, sim, acho que é bem pertinente essa colocação da Lídia. Realmente, né, quando da publicação dos decretos, haviam alguns que indicavam já as entidades e os representantes, né, e alguns, Neuri, era isso que o Bruno estava falando, alguns deles foram revogados. A gente vai verificar a situação do Alto Ivaí e consultar o nosso jurídico, né, a gente tramita ali para o jurídico, verifica qual é o encaminhamento mais adequado. Porque a gente avaliou, né, Uri, nós não vimos a necessidade de nomear os membros por decreto do governador, né, mas sim das entidades. Eu acho que composição está valendo, né, mas a atualização de membros tem que ser uma coisa mais ágil, né, o próprio comitê tem que atualizar seus membros. Por exemplo, final do ano agora vamos ter troca de prefeitos municipais, às vezes de equipes, então a gente vai ter que ter uma agilidade na troca de membros aí para o ano que vem, por exemplo. Então isso acontece o tempo inteiro, né. Mas a gente está avaliando sim, daí a gente dá um retorno quanto a isso aí. Bruno, eu estou questionando assim juridicamente se há necessidade ou não, né? Eu estou falando em recurso para plano, né? Para nós elaborar o plano, né?
Se eu sou da Itaipu, binacional, e o comitê não está legalizado juridicamente, eu não repasso o dinheiro e nem pode ser repassado. Então, são coisas que a gente tem que ir ajustando, sabe? São preocupações que a gente tem, né? É nesse sentido Claro. que vem, né? Sim, sim. Não, com certeza. O Roberval levantou a mão aqui. Por favor, Roberval. Não, pela conversa aí, né, o Neuri sempre tem lembrado dos municípios, inclusive estava fazendo um levantamento, dei uma olhada aqui, desde a posse, o índice de maior falta, até talvez em função dos contatos, né, tem sido dos municípios, né, e talvez até por essa rotatividade, né, que toda a administração, de repente, altere-se. Talvez tivesse que cobrar que esses integrantes fossem de cargo, né, que fossem concursados, e não só um CC, como às vezes muito é colocado. Na Uni, por exemplo, hoje, de Camorão é concursado, engenheiro ambiental, né, então está se inteirando do assunto, bacana, parabéns aí. Então, talvez cobrasse dos municípios também essa situação, que daí não se teria essa rotatividade tão grande, né, e o mais que poderia estar tendo, claro, a nível de estado também, mas no município é maior essa situação, né. E eu acredito também que a publicação de um decreto fortaleceria, porém não sei se juridicamente é necessário. E também, é claro, só as entidades, porque essa rotatividade ela pode ser colocada por ofício depois de representação, colocando, a entidade tal, que é o presidente, indica fulano para tal, ou substitui fulano e tal, né? Isso aí eu acho que seria interessante. É interessante, a gente tem que harmonizar com o procedimento de todos os comitês, sabe? Então, a gente está trabalhando nisso daí para justamente ficar uma coisa consistente, né? Essa questão da atualização. Claro que os comitês podem alterar algumas coisas discricionárias nos seus regimentos, mas acho que a forma tem que ser mais ou menos uniforme, né? Em relação a essa nomeação de membros de comitê de bacias. É uma questão também administrativa, né? Os comitês de bacias, eles não têm personalidade jurídica. Isso também é um problema para nós, né? Já colocando também as nossas dificuldades aqui como Secretaria Executiva, por exemplo, a gente não tem como repassar para o comitê da bacia um recurso para o comitê utilizar, né? A gente não tem, porque não tem justamente conta, não tem pessoa jurídica e tal. Então, aqui no estado do Paraná, como a maior parte dos estados do país, o próprio governo, né, através da sua Secretaria Executiva ou Agência de Bacias, faz esse suporte, então, através da sua equipe de servidores e através de contratações que tem que seguir a Lei 8666 de contratações. Então, a gente tem um certo engessamento para fazer algumas coisas, tá? Inclusive, agora não vai ter por enquanto, mas até foi um pedido do Piraponema, se não me engano, em fazer uma audiência pública e contratar um coffee break. Uma coisa simples, contratar um coffee break. Só que para a gente contratar um coffee break, para audiência pública, a gente precisava abrir uma licitação, e daí por lotes, para eu abranger já os 8 comitês de bacias, para uma empresa pegar em cada lote, né? Porque se eu fizesse uma contratação direta, por exemplo, eu já matava o ano com coffee break, não podia contratar para mais ninguém. Tem umas regrinhas assim. Então, por ser o órgão gestor, o poder público direto, né, administração direta, a gente tem alguns entraves aí. Por outro lado, a gente tem algumas facilidades. Então, por exemplo, no ENCOB, foi o Encontro Nacional de Comitês de Bacias, que foi feito em Foz do Iguaçu, nós conseguimos contratar transporte, alimentação e hospedagem para todos os membros de comitês que quiseram participar do ENCOB, que foi uma semana em Foz do Iguaçu. Nós tivemos aí mais de 80 membros de comitês do estado todo participando lá, conseguimos levar muita gente e representar o estado no passado. Então, assim, algumas coisas são mais fáceis e outras um pouco mais difíceis, né? Por conta dessa estrutura que atualmente é feito aqui no estado. Diferente, vocês vão ver, não sei se alguém participa de comitês interestaduais, que são comitês gerenciados pela ANA. A ANA, ela faz contratos de gestão com entidades sem fins lucrativos, só que com personalidade jurídica de direito privado, né? Claro, também está sujeito a controle fiscal, só que por ser de direito privado consegue agilizar mais contratação de comunicação, coffee break, etc. Né? Então isso muda um pouco, né, no tipo de gestão.
Mas com o que a gente tem na mão, a gente está tentando dar a maior agilidade possível às questões aí de suporte, ok? Eu queria falar uma coisa sobre a logo do comitê. A gente não tem nada ali, mas os comitês geralmente têm uma logo que representa aí, vai nos documentos, vai nas atas. E aí eu queria ver com vocês se alguém tem alguma ideia, já tem algo em mente sobre isso, ou até mesmo ir pensando, né, sobre alguma logo que possa representar o comitê aí nesses próximos anos, ou enfim. Fica aí uma sugestão para a próxima reunião, né, a gente poder ver sobre isso, né, apresentar algumas ideias, até mesmo para a gente levar lá para o departamento de comunicação, alguma ideia para eles elaborarem uma logo aí para o comitê. Legal, Kathleen. A gente pode apresentar as propostas e já deliberar isso na próxima, num segundo momento, né? Uhum. É legal. Então, eu queria só desejar, então, feliz gestão para os eleitos, né? Eu vou ter que sair agora também, porque tem uma reunião às 10 horas, mas eu acho que a nossa pauta, não sei se já está concluída, e a gente fica muito aqui à disposição, né, para qualquer situação, e também dentro do nosso setor, eu e o Alex, sempre que tiver projeto novo na bacia, discussão, nós fazemos questão de levar. Hoje a gente, no setor de microgeração, tem novidades incríveis, projetos de barragem, vazão. Nós temos uns malucos que estão fazendo turbinas do tamanho de uma caneta esferográfica, entendeu? Tem de tudo. Tem gente gerando energia saindo da caixa d'água do prédio até o final do último apartamento, aproveitando vazão de queda e abastecimento de água. Na microgeração, a nano CGH, hoje ela começa a estar presente, né? Vocês vão ver aí em Campo Mourão futuramente, na antiga pedreira ali no Perdoncini, a instalação de uma máquina de Arquimedes, já num canal de Peroba, do século passado, de 1960. Então, nessa região da Bacia do Ivaí, tem um monte de projeto abandonado que não custa pôr turbina e gerar energia, porque o impacto já está consolidado, está feito, né? E a gente está perdendo, a água está passando ali por canais antigos, da década de 50, 60, né? E isso aí a gente precisa, através do comitê, também passar um reconhecimento para vocês desse esforço da microgeração aí, em aproveitar coisas com baixíssimo impacto. E pequenos projetos, porque na bacia hidrográfica hoje, você falar em unidade hidroelétrica de grande porte, tem projetos aí, mas a discussão daí é muito grande, né? Então, a gente está falando de projetos de pequeno porte, é o que a nossa associação representa. Hoje nós temos 120 associados do setor de nano CGH, que eu digo que não dá nem chamada aqui de micro, até o pequenininho, aquele com 75 kW, o cara que está fazendo energia aí de baixo impacto. Se a gente tiver oportunidade numa das reuniões, a gente pode começar a passar para vocês, demonstrar essas novas tecnologias, né? Qualquer um pode ter, né? Nós temos um associado que eu digo que ele tem uma turbina chamada caixa de abelha, porque é do tamanho de uma caixa de abelha mesmo. Você pode colocar em qualquer chácara e gerar energia para 5, 6, 7, até 10 casas, né? Então, hoje é uma realidade, no meio rural e tudo, com baixo impacto, a gente tem esse setor representado pela nossa associação também. Como também tem os médios, né, aqueles maiores, tudo, né? A Ritmo está ali naquele trecho dos maiores, que é o Alex, que é o nosso vice aí, mas não é tão grande também, naquela faixa até 5, 10, né? Tem um projeto bonito aí em Campo Mourão também para sair agora ali no Barreiro das Frutas, né? Mas, enfim, a gente também quer que o comitê conheça a gente, conheça os nossos projetos e a nossa ação, né? A ação das empresas que estão ali, são 200 empresas representadas na nossa associação, e a gente agora está participando de alguns conselhos de recursos hídricos dos estados, do Conselho Nacional também, através do FIMAS, então a gente tem bastante informação que a gente pode trocar com vocês também, junto à ANA, em São Forte, e nos ministérios. Então, acho que a gente traz uma visão aí de um negócio que usa água, mas quer usar a água de maneira correta, tá? E agradecer e desejar feliz gestão aí, Lídia, Djalma e Neuri. Sucesso. Contem com a gente.
Já aproveitando o gancho do Pedro, nós criamos o Instituto, né, criou um grupo de trabalho que versa sobre reuso. Então, hoje o Estado do Paraná ele não tem uma norma para reuso e racionamento de água, né, seja potável ou não potável. Então, foi criado um grupo em junho. Esse grupo iniciou suas atividades, já tivemos 2 reuniões. Então, nós nos dividimos em 5 subgrupos. São 5 modalidades que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos colocou como diretriz em resolução, né, que é a parte de agricultura, floresta e aquicultura, é uma das modalidades. Outra modalidade, indústria, usos urbanos, reuso para fins ambientais, e nós criamos uma 5ª modalidade que é sobre diretrizes para racionamento, né, de recursos hídricos. Então, a gente convida a todos aqueles que acharem que podem estar contribuindo, né, que sejam especialistas em alguma dessas 5 áreas, ou que queiram contribuir ou participar, então está aberto o convite. Nós iniciamos essa semana as atividades desses subgrupos, que é o momento da gente capilarizar aí pessoas que possam estar nos ajudando a isso. Então, e daí, depois disso, desses 5 subgrupos, a gente vai voltar para o grupo maior e fechar uma norma, né, uma proposta de norma para reuso e racionamento de água no estado do Paraná, tá? Então, todas as entidades praticamente estão ali representadas. E depois essa proposta ainda vai para o Conselho Estadual, porque é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos que tem essa competência legal de normatizar e regulamentar essas questões. E aí também outra discussão a nível de Câmara Técnica e plenária de Conselho. Então, tem oportunidade para todos que quiserem participar em estar contribuindo com essa primeira norma, né, do Estado do Paraná de reuso de água. Tá ok? Então, quem tiver oportunidade, quem tiver... Pode falar, Pedro. Hoje a água, nossa, o maior fator de custo da água é a energia. A energia hoje é maior do que a folha de pagamento dos funcionários da Sanepar, por exemplo, o custo de energia. E a Sanepar está com um projeto com essas microgerações para nas saídas da estação de tratamento de esgoto, nas vazões sanitárias das bacias que ela usa a água, gerar energia, porque tudo que ela puder gerar energia com helicoides, com turbinas pequenas e tal, é resultado para ela, né? Então, é um projeto que a gente está acompanhando junto lá com o Polese, lá o pessoal da direção, e a gente está colocando os nossos associados que têm as tecnologias, que têm as fábricas à disposição para em qualquer lugar que tiver correndo água, aí no Parque do Campo mesmo, em Campo Mourão, pode colocar ali na saída daquela barragem, já está tudo pronto, é gerar energia. Aqui o município de Curitiba já está economizando mais de R$100 mil em menos de 12 meses da implantação da turbina no Barigui. Então, são coisas que estão aí, está na mão, né? É fazer sem impacto, porque é só colocar ali onde já está rodando a água mesmo, né? Então, a gente está à disposição também para discutir isso. Tem, dentro dos nossos associados, tem fabricantes dessas tecnologias, tem preço de custo, tem de tudo, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês depois, e talvez trazer uma palestra de algum desses microgeradores aí para vocês conhecerem, tá? Show de bola. E já convido também, se quiser, se você achar interessante, nós conversarmos isso aí no Fórum Paranaense. Aí a gente pode convidar qualquer membro de comitê de bacia para uma reunião, né, sobre esse assunto, que é um assunto lá, que colocar lá um painel microgeração, geração alternativa usando água de reuso, enfim, tem bastante coisa boa aí. Legal. Valeu? Gente, sucesso então para vocês e contem com a gente. Nós pudermos ajudar, nós estamos à disposição. Obrigado, Pedro. A Neuri levantou o braço. Bruno, todo mundo é sabedor que o estado do Paraná está numa crise hídrica, realmente, né? Tem vários municípios nossos da região aqui que estão numa dificuldade de água, até o governo do estado e a Secretaria VCDES está repassando caminhão-pipa e tal. Eu tenho uma preocupação muito grande, né, no nosso dia a dia, é a utilização de água subterrânea. Eu acho que o comitê tinha que começar a pensar aí, nas futuras câmaras técnicas, nos grupos de trabalho, com relação à utilização de água subterrânea, sabe? A Sanepar, aí eu não sei, né, pode até ter mais detalhes,
mas a gente percebe que a utilização de água subterrânea está sendo exagerada, está sendo aleatória. O cara faz em qualquer lugar, de maneira indiscriminada, e a água que seria utilizada para consumo, para nosso consumo, é cada vez mais escassa. Então, eu acho que o comitê aí, nas futuras câmaras técnicas, grupo de trabalho, dá uma pensada aí, né? O que nós temos com relação a o comitê está disso. Para mim ficou um pouquinho ruim o áudio no final, mas deu para entender a sua mensagem, Neuri. Eu acho que futuramente, quando compusermos, né, a Câmara Técnica, aí a gente pode discutir assuntos bem específicos aí. Pessoal, a palavra está aberta para assuntos gerais. Mais alguém quer comentar ou colocar já algum assunto para discussão, algum encaminhamento? Fiquem à vontade. Ô, Bruno, eu até gostaria, assim, eu acho que todo mundo tem tanta coisa para estar contribuindo no comitê, mas nós estamos com 1h27 já de reunião, bastante avançado para uma reunião extraordinária, né? Eu sugiro, assim, que a gente encerre a reunião e a gente inicie essas sugestões de pauta no grupo de WhatsApp, porque eu acho que todo mundo aqui tem muita coisa a contribuir, né? E aí eu acho que, como a gente tem um tempo bastante apertado, é minha sugestão, da gente encerrar e colocarmos as sugestões aí no grupo. Legal, então... bom, então, com a pauta encerrada, então eu passo a palavra aí para a Lídia, para ela fazer o encerramento da reunião. Se os demais membros da diretoria também, recém-eleita, quiserem se pronunciar, também estão à vontade aí nesse final de reunião. Agradeço novamente a presença de todos aí e o bom quórum que nós tivemos hoje. Bom, gente, primeiramente, assim, agradecer a confiança, né, de todos aí com relação à nossa chapa, os nomes que colocamos à disposição. Esperamos, assim, desenvolver um bom trabalho à frente da bacia, do Comitê de Bacia do Alto Ivaí. Eu acho que a gente tem a expectativa de trazer muita coisa interessante para a discussão dentro desse comitê, até porque nós temos, assim, representantes de peso bastante envolvida com essa questão do uso da água, e é um assunto bastante importante, né, e dentro do contexto atual. Então, a gente espera, assim, a participação, a colaboração, a contribuição de todos, e esperamos, né, Bruno, Cat, contar com vocês, Neuri, né, aqui no escritório regional, o apoio para que a gente possa desenvolver as nossas ações da melhor forma possível, tá? Gente, obrigada pela participação, me coloco à disposição também para qualquer coisa, e contamos aí com o apoio de todo mundo, e a colaboração de todo mundo. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos.